Bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Marcelo. Bom dia, João. Bom dia, Ana Flávia, Juliana, Isabelle, Gabriela, Fernanda, Karen. Tudo bem aí, gente? Gente, vamos pegar nosso livro, né? Eu acho que a gente está iniciando o capítulo, não é isso? Fernanda, bom dia, professor. Eu aqui na aula para avisar que não poderia participar. Seja o médico. Ok, Fernanda. Deixa eu me ver aqui. Gente, as crianças estavam apresentando um trabalho para mim, tinha que fazer um rap, né, da turma da tua irmã Isabelle. Teve um grupo que colocou assim: era um rei e uma rainha. Isso está na minha cabeça agora. Era um rei e uma rainha. Bonitinho, né? Era um rei. Então vamos lá, né, turma? Alguém sabe qual foi a página que eu parei? Qual foi, Karen? Você sabe? Aqui nós já lemos, né? A gente leu a página 77, 78, 79 e fez a página 80. A gente fez a 80, né? Então tá, então hoje a gente vai começar a gramática em si, né? Então olha só, gente, período composto por coordenação, tá? Página 81. Eu vou encher meu copo com água aqui para eu poder explicar para vocês. Tem que ser um período composto por coordenação, tá? Eu vou encher meu copo aqui. Só um minutinho.
Oi, gente, voltei. Então, olha só, turma, o período composto é o quê? O período composto é uma frase formada por duas ou mais orações. Grifem aí para mim, por favor. Período composto é uma frase formada por duas ou mais orações. Entendeu? Entendi. Oi, gente, voltei, hein? Não, sou tudo bem, obrigado. Gente, ok. Então, exemplo, o período composto seria o quê? O período composto é quando eu tenho, né, frases, né, formadas por duas ou mais orações, certo? Certo, turma? Nossa, estou com barulho de criança chorando. Então, olha só. Se conectando, né? Diferentes noções que se conectam. Então, exemplo, eu vou ter noção de adversidade, né? É preciso relembrar os conceitos de período composto, coordenação e subordinação. Então, ó, é a frase formada por duas ou mais orações. Por exemplo, foram analisados vários casos de período composto formados por uma oração principal e uma oração adjetiva.
As orações que formam um período composto podem ser relacionadas de duas maneiras, por ordenação ou por subordinação. Vamos ver por coordenação, gente, como que é? Ó, todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos e não podem ser escravizados. Todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Eu uni a frase, né? Então, agora, observe que todas essas orações são independentes e poderiam estar separadas por ponto final, formando período simples. Na coordenação, as orações podem estar justapostas, sem serem conectadas por conjunção, como ocorre em... Olha só, todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos, ó. Quando falam assim... Olha só, turma, o exemplo que ele está dando é esse aqui. Todos os seres humanos nascem livres. Aí ele fala assim, tem os mesmos direitos, né? Aí ele coloca assim, tem os mesmos direitos. Ó, ele está separando por vírgula, né? Todos os seres humanos nascem livres, têm os mesmos direitos. Aí você tem que entender o que isso significa, se está sendo uma adição, se está sendo uma explicação, se está sendo uma diversidade. Aí você faz, né? Você pega, que estava separado por vírgula, né? Aí você vai fazer. Todos os seres humanos nascem livres e têm os mesmos direitos. Vou colocar o entre aspas aqui para ficar destacado. Olha lá, gente. Tá vendo? Qual a diferença nessa frase? A diferença dessa frase é que eu uni um período ao outro, eu uni uma oração à outra e se transformou Ah, tá. em período. Na primeira, elas estavam separadas, na segunda, uniu. Na primeira foi separada por vírgulas, né? E a segunda eu coloquei a vírgula sendo uma conjunção. Ah, isso que é uma oração coordenada? Oi? Desculpa, é que eu sou meio... Porque a oração coordenada, a gente usa... Tem aquela de... Como é que é? Adição. Prática, é. Então, aqui Tipo, embaixo, uma é independente da outra. Mas quando unidas, elas têm um sentido único. a oração coordenada ela é independente. A oração subordinada que é dependente. Precisa Então, uma da no caso, outra. quando eu falo, essas conjunções são chamadas de conjunções coordenativas, né? Estabelece diferente relação de sentido. Quais seriam essas relações de sentido? Adição, né? Que eu tenho aditiva, contrariedade e adversidade, que eu tenho adversativa, alternância, que eu tenho alternativa, conclusão, que eu tenho conclusiva, e explicação, que eu tenho explicativa. Certo? Certo aí, gente? Sim, no caso, a oração coordenada, ela tem um sentido. Tipo assim, a primeira e a segunda frase não precisam uma da outra para existir, para fazer sentido. Não, A subordinada precisa. A subordinada, sim. A subordinada, ela precisa. Então, olhem só. Oração subordinada é um termo sintático que faz parte de outra oração chamada oração principal, como ocorre nos períodos a seguir. Ó.
Todos os seres humanos que nascem livres têm os mesmos direitos. Lê para mim, Letícia, por favor. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos que nascem livres têm os mesmos direitos. Hum, Tem que ler o resto? A oração todos os seres humanos têm os mesmos direitos é a oração principal e tem o termo seres humanos, caracterizado pela oração que nascem livres, a qual equivale a um adjetivo. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, que funciona como adjunta nominal do termo seres humanos. As orações adjetivas não são introduzidas por conjunção, e sim por um pronome relativo, que retoma um termo da oração principal. É fundamental que todos tenham os mesmos direitos. No segundo período, é fundamental, funciona como oração principal, a oração. Que todos tenham os mesmos direitos equivale a um substantivo e tem função de sujeito da forma verbal. Isso, que todos tenham os mesmos direitos, é fundamental. Trata-se de uma oração subordinada substantiva. As orações substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Gente, lembra mais ou menos disso? As orações subordinadas substantivas, né? As orações subordinadas substantivas é quando eu tenho o que, né? Então eu chego e falo assim para vocês. Aí tá dando um exemplo, né? Aí eu falo assim com vocês. Não, Karen, mas aí com pronome relativo é outra coisa. Eu estou falando de oração coordenada. Pronome relativo vai ter oração subordinada adjetiva, né? Então, aqui no caso, Letícia, é necessário que você chegue. Ó, é necessário que você chegue. Então, olha só. Lembra lá do isso que eu falei para vocês? É necessário. Aí eu coloco assim: é necessário. O que é necessário? Eu pergunto, né? A minha pergunta, ó. O que é necessário? A resposta que eu vou dar a essa minha pergunta seria o quê? Isso. A substantiva, ela geralmente começa com, ela não começa Verbo de com, ligação. começa geralmente com é, né? Com Sim. verbo de ligação. É, eu aprendi isso, por isso que eu não errava essa parte. Sempre que tinha um verbo no início, e eu já via logo se era subordinado, substantivo. Uhum. Olha lá, gente, vê se dá para vocês entenderem o esqueminha que eu estou explicando aí no chat. Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu estou colocando aí no chat? Já? Todo mundo entendeu?
Ó, gente, a Elite só tem gênio. Isabela entendeu, Marcelo entendeu, né? Letícia também entendeu, claro que sim. Então vamos lá. E tem as adverbiais, né, gente? Que vai ter noção de condição, causa, consequência. Ano passado vocês chegaram a ver as adverbiais? Comparação, conformidade, finalidade, gradação, proporcionalidade, tempo. Ah lá, gente, se todos nascem livres, todos têm os mesmos direitos. No caso, é uma condição, sim, né? Porque nascem livres, todos têm os mesmos direitos. No caso, é uma causa. Lutaram tanto que se tornaram livres. Consequência, né? Ele tem agido como um homem livre age. Como a comparação. Conforme ensina a história, nem todos usufruem dos mesmos direitos. Conformidade. Fez de tudo a fim de se tornar livre. Finalidade. A fim, no caso, é o objetivo, né? A finalidade. Quanto mais luta, mais se sente livre. Proporcionalidade, né? Quando nasceram, eram todos livres. Tempo. Vamos assistir um vídeo sobre os direitos humanos produzido pela ONU, Mulheres pelo Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com os institutos de administração municipal, né? Gente, alguém pode mandar isso aí para mim? Alguém com QR Code pode mandar isso aí para mim? Ah, vou ver aqui, peraí, se eu consigo acessar o QR. Eu baixei isso pra fazer pão de alho e agora eu tenho. História engraçada. Hum, Foi. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Foi. foi, Lelê, deixa eu ver então. Mandei no chat. Obrigado, meu amor. Tá abrindo aqui, tá, turma? Você já pensou sobre o que todas essas pessoas têm em comum? Homens e mulheres, crianças e idosos, homossexuais e heterossexuais, índios e negros, orientais e brancos, pedestres e ciclistas, jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos.
E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questionam. Nossos direitos podem parecer apenas palavras no documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre e, claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade? Bacana, né, gente? Vamos lá, gente. Qual é a mensagem geral que o vídeo quer passar? Que todos somos. Eu acho que é o que está escrito mesmo logo na capa, né? Que todos somos livres e iguais e devemos respeitar as diferenças uns dos outros. Sim. O fato que todo mundo tem em comum, né, Letícia, é que todo mundo é ser humano. Né? O que eu tenho de igual a você? Que todo mundo é ser humano. E que, com isso, todo mundo tem direitos que devem ser conhecidos, respeitados e protegidos. Você sabe, né, qual é o meu direito, eu sei qual é o seu. São os direitos humanos, né? Que, apesar de sermos diferentes, pelo fato de nós sermos humanos, nós temos algo em comum, né? Sim, Tamires, isso aí. Posso pro 2? No final do vídeo, emprega-se uma sequência de imperativos. Fique ligado, denuncie, cobre. Qual é o sentido que esses imperativos expressam? Qual o objetivo de usá-los? É como se fosse um conselho Oi? para quem está ouvindo. É um conselho para quem está ouvindo fazer, praticar. Isso aí, né? Orientações, conselhos, né? Indicações. Então, expressam indicações a serem cumpridas
e visam influenciar o comportamento do espectador. Ok? Leia alguns fragmentos transcritos do áudio do vídeo. Sim, nós temos muitas diferenças, mas também temos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais. Por isso devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos, mas nem sempre foi assim. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos e também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. As expressões em destaque são conjunções e, como tais, estabelecem relações entre os elementos denunciados. Pequenos grupos respondam às seguintes questões. Que tipo de elementos são relacionados? Dê um exemplo de cada caso. No caso, as diversas conjunções ligam tanto termos com a mesma função sintática, como em livres e iguais, e respeitados e protegidos. Quanto orações, como em nós temos muitas diferenças, mas também temos. Então servem para ligar termos. É o que, Letícia? Elas estão servindo para ligar termos na oração. Vamos lá, gente? Podemos? Deixa eu ver aqui como que eu estou. Ok, conforme for. Em cada um dos textos, qual é a função das conjunções e que ideia elas transmitem em relação ao que está dito na oração anterior? Então, olha só, gente, no texto 1, né, eu tenho a conjunção mas, que está relacionando duas orações, estabelecendo uma noção de contrariedade, adversidade entre o que está dito em uma oração e o que está dito na oração introduzida pela conjunção, né? Já no texto 2, a primeira conjunção e relaciona o período anterior com oração por ela introduzida. A locução conjuntiva, apesar de, relaciona orações, tendo uma delas o verbo elíptico, né? No caso, o verbo elíptico é o verbo quando está subtendido, quando ele está oculto, com ideia de concessão. A segunda conjunção e relaciona os dois adjetivos que funcionam como núcleos do predicativo do sujeito. Já no terceiro texto, né? Nossa, mas é muito texto. Né? Gente, está dando para vocês copiarem? Está dando para vocês copiarem, gente? Tá dando sim, obrigada.
Quase para o terceiro, gente. Hein? Sim. A primeira conjunção e, relação no período anterior com o que está sendo dito no período por ela introduzido. A locução conjuntiva, por isso, introduz uma conclusão. A segunda conjunção e relaciona dois adjetivos que funcionam como núcleos dos predicativos do sujeito. Amigo, bom dia, tudo bom? Meu planejamento está meio sabe por quê? Está batendo a minha interpretação com a sua redação. E o texto,